É um prazer estar aqui no seu programa, ao lado de uma figura importante, bacharel em Direito e com um trabalho reconhecido no campo da dependência química. Hoje nós vamos falar aqui, especificamente, vereador, da negativa do Legislativo de Campinas, que tem uma grande responsabilidade perante a sociedade, essa negativa de não abrir uma comissão processante, uma sindicância, uma CPI, não sei como é que se chama exatamente isso, para apurar esses desvios pontuais detectados pelo Ministério Público, pelo GAECO, no Hospital Ouro Verde. Eu queria inicialmente, não vou emitir nenhuma opinião a respeito, mas gostaria que o senhor dissesse o que pensa sobre essa questão. Eu sou totalmente favorável à CPI da saúde, à abertura dessa CPI. É uma ferramenta que cabe ao vereador, ao parlamentar, ao legislativo, poder acompanhar não só a fiscalização do Ministério Público, a investigação por parte do Ministério Público, mas nós políticos, né? Nós políticos que estamos vivendo essa situação que mexe com o coração da cidade, que é a saúde pública, né? A pior coisa que existe, e eu costumo constatar, visitando hospitais, visitando postos de saúde, até pelo fato de trabalhar na área da dependência química, onde os dependentes precisam realizar alguns exames. Então, quem faz a medição aí, o termômetro da saúde, quem pode dizer se está boa ou se está ruim, é quem utiliza da saúde pública. E pelo fato de acompanhar essas pessoas e constatar, a gente observa a saúde realmente sucateada, sem estrutura nenhuma, sem o básico. Hoje, um exame de urina você não consegue realizar. Nesse ponto eu quero fazer uma interrupção, mas para contribuir. Dia desses o secretário de saúde admitiu a demora, né, a não realização desses exames e disse que dependia de uma licitação, de um processo para providenciar isso. Ora, se é uma coisa rotineira, né, se ela faz parte do dia a dia da medicina, numa cidade como Campinas, como é que pode chegar a um ponto de uma situação como essa depender de uma licitação futura e de prazos, né, que essas pessoas não podem esperar? Falta de gestão. Isso daí é falta de gestão. É uma saúde pública que não tem um frasco para um exame de urina, onde tem uma fila com mais de 2.000 pessoas para um exame de ressonância, um hospital Ouro Verde que não comprou ou não renovou o aluguel de uma mesa cirúrgica. Você tem a sala, mas não tem a mesa para cirurgia. Às vezes você tem um médico, mas não tem o espaço para ele elaborar ali a sua função, né? E aí vem o Ministério Público e deflagra aí mais de 4,5 milhões desviados dos cofres públicos. São 4,5 milhões ou é mais. Segundo o que se fala aí, a boca pequena, nos corredores do poder público, junto às redações dos veículos de comunicação, estima-se um desvio de aproximadamente 30 milhões, vereador? Exato, 20, 30 milhões, né? Então, assim, é muito para uma Câmara Municipal ficar calada. Com certeza, absoluta, eu concordo 100%. Né? Você tem toda a razão. Há poucos anos atrás, alguém da política local foi acusado de receber uma ninharia aí de 60 mil reais para deixar um parque ou um circo se instalar num determinado próprio municipal. E a Câmara, naquela ocasião, teve uma postura que lhe é característica de investigar. Agora, com 30 milhões desviados, 4 ou 1,5 milhão pegos na casa de alguém, e a Câmara se nega a investigar, sinto muito, mas não é normal. Não é normal. Hoje nós temos uma CPI com 8 assinaturas para a abertura de uma CPI. Há um pedido. Um pedido. São 8 assinaturas, né? Até o momento. Faltam quantas? Necessitam de 11, então faltam 3 assinaturas, né? E a CPI ela é muito importante para ajudar a investigar e responsabilizar os culpados. Outra coisa, atribui-se a não abertura dessa comissão processante ou de sindicância ao fato de que o Ministério Público já estaria investigando, então que não precisa. Ora,
Eu acho que na apuração de uma situação como essa, quanto mais melhor. Quanto mais órgãos de fiscalização estiverem participando, o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, a sociedade, a OAB e também o Ministério Público, melhor. E considerando que o Ministério Público tem atribuições específicas. Exato. Ele trabalha dando elementos para a convicção do judiciário, para a abertura de processos ou não. Agora, a Câmara tem a natureza de fiscalizar do ponto de vista político, já que prerrogativa dela é a fazer isso. E os seus representantes, como o senhor e os demais, foram eleitos prometendo, jurando, né, perante a Constituição brasileira e perante a lei orgânica do município, que fariam isso. Sim, então, tem um juramento tem um na própria juramento. posse. Então, não fazer aquilo que é seu dever é complicado. Eu não queria usar uma expressão aqui para não ir muito além, mas isso, em outros tempos, se chamaria prevaricação. Não, mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Alguns vereadores, principalmente os ligados à base do governo, que aí eu não entendo, né? Se você tem base de governo, então você não é independente. E a Câmara Municipal, ela é independente. É um poder autônomo, né? Com toda certeza, como é um Ministério Público, né? É uma instituição independente. E os vereadores que não assinaram não deixam de estar sendo omissos, né? E a consciência vai pesar, Se não, a consciência não pesar, porque muita gente fala, será que essa pessoa dorme com a consciência em paz? Lamentavelmente, vereador, o senhor me perdoa, mas hoje o mundo vive uma situação bastante diferente de outros tempos, né? Como ter consciência? Como doer a consciência? Como doer a consciência se aquela pessoa não tem esse acessório, né? Então, às vezes, ele dorme mais tranquilo que aquele que tem uma certa preocupação. O problema, então, tem duas fórmulas para se resolver isso. É fazer doer no bolso e na urna, nesse caso. Eu acho que é uma ferramenta que a população tem hoje, que é a internet. Então, é muito fácil você hoje entrar num Google, digitar o nome ali do seu candidato, do político que você até então tem por obrigação, né, investigar, porque quem investiga o político é a população. Você tem que puxar ali a capivara do parlamentar, do vereador, do deputado, do presidente, do governador, do prefeito, né? Procurar saber quem é, como está votando, acompanhar as sessões, porque realmente Campinas hoje passa uma situação vexatória com uma Câmara Municipal omissa dentro ali da base de governo. Que já não é uma coisa normal, né? Base de governo, enfim. Ser base de governo não é independente, né? Nós temos que votar com convicção. Torna-se um apêndice do outro poder. Exato. Né? É como se algumas instituições de Estado no país fossem dependentes uma das outras, né? E o maior prejudicado nisso tudo é a população. É a população, é quem usa. A pior coisa que tem é observar um escândalo de corrupção, que corrupção, no meu ponto de vista, é a maior violência que existe. Né? Não tem sentido você ser vereador, ter oportunidade de ser vereador, e estar como vereador numa cidade como Campinas, uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, e simplesmente jogar todos os dias numa sessão argumentos de que temos uma comissão ali paralela que está investigando o escândalo na saúde pública de Campinas. Eu apresentei um requerimento convocando, por favor, convocando logo no início o secretário de saúde, o doutor Carmino, para que ele pudesse prestar esclarecimento não só para os vereadores, como também para a população. Esse requerimento foi rejeitado. A base de governo Isso é incompreensível. Isso é incompreensível. Rejeitou. Num tempo de a chamada compliance, né? Transparência nos atos das empresas, mesmo daquelas que erram e das instituições, negar-se a explicar um fato junto à opinião pública que diz respeito a ela não é bom negócio, não é bom sinal. Então, são situações assim que acabam realmente, né, revoltando, né, porque eu estou como vereador, que eu não vou me revoltar também com algumas atitudes ali dos colegas. Lógico, a gente se revolta, nós queremos uma Campinas melhor, né, a gente pensa, e até então, como eu estou no meu primeiro mandato,
Eu tinha uma visão que daria para muitas das situações, né, entrar ali o bom senso e aprovar, e poder fazer a coisa caminhar. E de repente você observa essa divisão dentro de uma Câmara Municipal, né? Vereadores da base, vereadores da oposição, vereadores independentes, a questão partidária, que é outra coisa também que me incomoda muito, a base do governo, o partido tal, o partido acho que se fosse bom não chamaria partido, né? Chamaria inteiro, né? É algo assim que acaba também atrapalhando. Então nós temos que acabar com essa... Que o partido seja único. Isso. Cada partido seja um. O melhor partido é o seu nome. Você tem que honrar o seu nome. Né? Se você tem que receber uma multa, você tem que sofrer uma ação de improbidade, é seu nome. É o seu nome que está em jogo. Vereador, o tempo aqui não é tão grande como eu gostaria. Campinas tem o Ciclontron, né? Se eu falei errado, me perdoem, um acelerador de partículas, né? Quase em funcionamento, a Unicamp produz 15% da inteligência brasileira no pré-sal, na aviação, agora, né, da Embraer, em sociedade com a Boeing. Quer dizer, nós somos uma ilha de prosperidade e de conhecimento. E aí passa a depender, num caso como esse, da pichação de muros pedindo para os vereadores abrirem uma CPI, que é obrigação. O senhor acha que pode um negócio desse? É algo... É surreal. Porque se fosse Sucupira, tudo bem, né? Agora, Campinas, sinto muito. É complicado, é o que eu falo. Tem muitas das situações... O senhor está nesse muro ou está fora do muro? Não, estou fora. Que é um muro que divide, né? A obrigação, o direito das pessoas dessa omissão, né? E, infelizmente, não tem muita gente em cima desse muro. Tem gente escondida do outro lado, né? E aí é preciso pôr seu retrato ali. Eu soube dessa campanha dos muros, né? É terrível, né? Esse muro entre a Câmara e a população. Não pode, isso daí não pode ocorrer. A Câmara, primeiro, que é a casa do povo, né? O povo, ele tem que participar. É muito legal quando você chega numa sessão e vê a população presente, quando você debate a questão da saúde pública, da própria CPI da saúde, né? E você vê a participação popular, dos movimentos, pessoas, às vezes, de partidos opostos, né? Direita, esquerda, e de repente no mesmo barco, lutando ali pela abertura da CPI da saúde. Tudo isso é muito gostoso e eu acho que a política ela tem que ser assim, ela tem que ser uma ferramenta voltada para o bem comum. Às vezes a gente precisa tirar a camisa do partido, a camisa da esquerda, da direita, e ter uma visão ampla, pensando no todo. No bem comum. No bem comum. Então, eu acho que são vários projetos ali que... O debate sobre a saúde de Campinas está sendo organizado pela nossa equipe aqui no programa do Cris Grazina Online, e nós anunciaremos nos próximos dias o formato, aguardando que o presidente da Câmara, Rafa, né, atenda ao nosso convite. Há uma agenda aqui aberta para que ele possa participar de acordo com as suas possibilidades, bem como também estamos distribuindo convites a outros interessados, a representantes da categoria, dos médicos, dos servidores da saúde, e a entidades que representam o paciente, o doente, né, considerando o seguinte, que a saúde pública de Campinas, ela é ótima, a partir da abnegação, da dedicação, do heroísmo dos seus servidores. Com certeza. Obrigado, continue com o seu trabalho. Voltamos com você, Cris.